Para quem não está sabendo ainda, Danilo Gentili acabou de ser condenado a 6 meses de detenção pelo crime de injúria contra a deputada Maria do Rosário. Se você não lembra do ocorrido, foi em 2016 e eu vou deixar mais ou menos aqui o resuminho que ele mesmo publicou de toda essa situação aí, percebam. O mais engraçado disso tudo é que cada vez fica mais latente a cara de pau e a hipocrisia desse pessoal da esquerda aí, que são os maiores defensores da liberdade de expressão. Só que quando alguém faz algo que os incomoda, eles vão lá e fazem o que fazem. O exemplo claro é Maria do Rosário, que foi lá e na época que deu aquela discussão com o Jair Bolsonaro, o acusou de estuprador e ele rebateu ali a sua acusação, lógico, ambos com os ânimos alterados. E aí quem que foi punido? Jair Bolsonaro. Você tem vários relatos a respeito disso. Eu lembro que eu assisti uma entrevista que o Marcelo Madureira, aquele do Cacete e Planeta, ele deu para o Mamãe Falei há um tempo atrás aí, e ele falou que um dos motivos do Cacete e Planeta ter saído do ar, se você não é da década de 90 aí, tinha um programa chamado Cacete e Planeta, que era um programa humorístico. E ele falou que um dos motivos dele ter saído do ar foi justamente a pressão que o governo do PT começou a fazer a partir do primeiro mandato do Lula. E começaram a fazer assim, ó, desse aqui você pode falar, desse aqui você não pode falar. Então, nos bastidores, eles começaram aquela censura ali. E para um programa de humor, censurar é praticamente jogar ele no lixo. Se um programa de humor não puder fazer uma zoação com alguém, tá fadado a quebrar, a não funcionar, não tem jeito. E o Danilo Gentili é um humorista, ele faz piadinhas com todo mundo. Inclusive, Jair Bolsonaro foi lá e publicou no seu Twitter o apoio ao Danilo Gentili. Inclusive, ele falou, ó, mesmo ele fazendo piadinha e me zoando também, eu entendo que a liberdade de expressão é um direito fundamental das pessoas, principalmente do humorista. Você imagina se os trapalhões fossem tentar fazer humor hoje na nossa época? Estariam todos presos, provavelmente. Então, antes de qualquer coisa, só para deixar claro aqui, provavelmente o Danilo Gentili não irá em cana, não será preso, porque essa condenação aí, esse crime de injúria, a pena máxima é até 6 meses, e aí você tem um monte de benefício nessa brincadeira aí. Você tem transação penal, suspensão condicional do processo, você tem suspensão condicional da pena, você tem a substituição da pena de privativa de liberdade por restritiva de direito, enfim, você tem uma porrada de benefício, então provavelmente ir em cana ele não vai, mas tem consequências, ele vai ter uma condenação em sua ficha criminal, em sua folha de antecedentes criminais. Então a gente vive num momento muito complicado. Outra coisa complicada aí foi a decisão que uma juíza deu ontem da 5ª Vara Federal de Brasília, que foi lá e simplesmente passou por cima do planejamento do governo, que eles estavam querendo não renovar as licenças para a instalação de radares eletrônicos em determinados locais das rodovias federais, e ela atendeu lá o pedido de um senador da rede, do partido político, e foi lá e falou, ó, não, tem que renovar os radares e, ó, sob pena diária de R$50 mil aí. Então, o que o ministro da Infraestrutura já tinha feito e o Bolsonaro já tinha publicado nas suas redes sociais? Que eles vão avaliar a real necessidade da lombada eletrônica, do radar, em determinados locais. Os locais que não servirem, que não tiverem a necessidade, que forem feitos só para arrecadar dinheiro do povo, que a gente sabe que tem muito por aí, esses locais não seriam renovados a licença. Iam deixar, interrompeu, acabou o contrato, não renova. E ia enxugando essa máquina de fazer dinheiro. Se você não sabe, na época aqui em São Paulo que o Haddad era prefeito, ele lucrou muito dinheiro com a indústria das multas. Para quem é de São Paulo aqui, vai lembrar, você andava pela Marginal Tietê aqui, em determinado momento estava 50 por hora. Aí do nada ia para 40, e aí tinha um radarzinho ali. E depois voltava a 50 por hora, e aí radares em locais específicos. Por isso que o prefeito, na época do PT, Fernando Haddad, era conhecido como Haddad, porque ele lucrou muita grana, inclusive respondeu processo administrativo, por improbidade administrativa, e acabou arquivando e não deu em nada, para variar. Desviou não sei quantos milhões lá de dinheiro de multa, mas a gente sabe como que é difícil condenar político aqui no Brasil. Mas você vê que é complicado. Como é que um juiz pode ir lá e falar assim, ó, não tem governo não, ó, quem manda aqui sou eu.
Então, bota um monte de juiz aí pra governar o país e forte abraço. Deixa lá o Supremo fazendo as pataquadas dele e nomeia só juiz pra resolver os problemas do universo aí. Como pode isso aí? É inadmissível. O governo ele tem a prerrogativa de fazer isso que ele fez, pô. Então não precisa de presidente, não precisa de ministro de infraestrutura, não precisa de coisa nenhuma. Como que o juíza concede uma pataquada dessa, obrigando o Estado a renovar a concessão de radar, meu irmão? Aí é o fim da picada, né? O fim da picada. Então é isso aí. Agora a gente também tem o rolo do Estadão junto com o Facebook, né? O Estadão, que vai ser o fiscal de Facebook, vai ser o fiscal de fake news dentro do Facebook. Você imagina como será isso aí. E é complicado esse momento que a gente está vivendo pelo seguinte: depois que acabou a eleição, a gente percebe que as pessoas já estão mais aliviadas, Bolsonaro ganhou e o pessoal está deixando o buraco, no bom sentido, deixando o buraco aberto aí para que as esquerdalhas voltem aí. Então eles estão voltando a ganhar força, as pessoas estão ficando desinteressadas. Você vê pela quantidade de visualizações de vídeos relacionados à política, está diminuindo o interesse. E é nessa aí que você se desarma que os caras vêm e pau. E a ideia primordial deles é o quê? É impedir que continuemos fazendo vídeos conservadores por aí. Vídeos mostrando a realidade dos fatos, uma coisa óbvia. Eles não querem isso, porque eles sabem que eles perderam nesse campo. Bolsonaro só foi eleito pelas redes sociais. Então, a estratégia deles é o quê? Atacar aí. Você vê que o YouTube está desmonetizando tudo que é relacionado a isso, assuntos de política, assuntos principalmente conservadores, assuntos cristãos. Esses tempos aí eu gravei um vídeo falando sobre a Bíblia, curiosidades sobre a Bíblia e o porquê eu acredito na Bíblia. Esse vídeo foi desmonetizado. Eu gravei um vídeo sobre a Arca de Noé aqui, falando dados científicos a respeito. O vídeo foi desmonetizado. Então, eles estão fazendo essa pressão no YouTube, no Facebook, não preciso nem falar, tô quase abandonando aquela porcaria de YouTube, de Facebook. Todo vídeo que eu posto aqui no YouTube eu posto também na minha página no Facebook, mas tô quase deixando pra lá, porque a raiva que eu tenho daquele Facebook já não é de hoje. E aí a gente tá aí, nesse momento complicado. Então, é isso que eu tinha pra falar. Forte abraço e até a próxima.